Fala meus amigos, tudo bem com vocês? André aqui na área. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos dar sequência aqui no nosso vídeo de troubleshooting. Eu quero compartilhar um pouco mais do que eu tenho estudado aqui nos últimos dias com vocês, pensando numa revisão do Encore, uma preparação aqui para o Enarce. E a parte de troubleshooting, ela é uma parte muito importante da nossa jornada, porque os conteúdos que o Enarce aborda, ele te prepara muito melhor para o mercado de trabalho num nível de profundidade de domínio dos protocolos, dos conteúdos que você vai obter ao longo da preparação do estudo para essa certificação. Então, eu quero continuar aqui com esse laboratório, porque a gente vai seguir aqui agora com a parte de filtros, troubleshoot com filtros, com a parte de roteamento aqui, pensando no BGP, beleza? Então, no último vídeo a gente comentou aqui sobre essa estrutura aqui do R6, né? Então, nós temos aqui o AS256, que é o nosso AS interno, e pensando nesse cara, a gente tem aqui essa VLAN, né, representada por essa loopback 10.1.6, onde o cliente não conseguia sair para a internet. Na nossa topologia, o R2 vai ser o primary e o R5 vai ser o nosso backup. Nós tínhamos aqui um problema de adjacência com esse cara aqui da operadora, o R1, onde a gente resolveu esse problema e também resolvemos aqui algumas questões de configuração aqui relacionadas a bloqueios por ACL, enfim, a gente trabalhou muito em cima aqui do comando show run pipesec um BGP e show IPBGP, desse conteúdo que a gente já vem comentando aqui nos vídeos anteriores. Então agora, hoje basicamente nós vamos trabalhar em cima do R5, onde a gente vai pensar nessa comunicação aqui com o R6 e também aqui com o R4, que é o nosso link de backup, beleza? Então vamos dar sequência aqui nessa nossa parte. Agora que o cliente está funcionando, que ele consegue lá a partir de R6, ele pinga os links de internet. Se eu fizer aqui um ping da search da minha loopback 6, eu tenho comunicação. Aqui no meu show IPBGP, eu recebo esses prefixos vindo lá do R2, tá? 10.1.2.2 é o meu R2. Então a gente consegue chegar lá na internet através desse cara. Porém, hoje nós vamos trabalhar aqui em cima do R5, né? Então vamos pensar aqui que nós precisamos fazer a lição de casa, que a gente saiu da sala de crise, resolveu o incidente ali com o BGP e agora nós precisamos fazer a nossa lição de casa para colocar esse R5 para trabalhar como o cara aqui, o backup da rede, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso laboratório. Bom, o que a gente vai fazer aqui então no R2, tá? Eu vou pegar aqui e vou entrar dentro dessa minha interface ETH0/1 que vem para LAN e vou desligar essa interface para a gente poder começar a fazer alguns testes aqui e o tráfego sair aqui por R5. Tá? Na vida real, você não vai fazer isso, porque senão você corre o risco, obviamente, de perder o acesso se a gerência da sua caixa depender de passar por esse link, tá? Mas eu vou fazer aqui o shutdown dessa interface para a gente ter aqui um vídeo um pouco mais dinâmico. Então, vou desligar essa interface. Tá? Ele vai cair aqui o SPF, vai cair o BGP lá para o R6 e aí a gente já consegue pensar aqui em trabalhar em cima do R5, tá? Então o que acontece? Aqui no R5 eu tenho um show IP BGP e o que está acontecendo aqui? Eu não estou vendo na minha tabela de rotas os prefixos do AS7, que é o AS da internet que a gente precisa alcançar. Tá? Então, o que acontece? Agora, eu vou dar uma olhada na minha configuração. Vou seguir aqui o meu show run pipesec um BGP, que é o que vocês já conhecem, tá? Ó, então, ele recebeu aqui um login que caiu a adjacência lá com o R2, porque a gente desligou a interface. E aqui no meu show run pipesec um BGP, eu vejo o quê? Eu vejo que para o meu vizinho, o R4, que é o cara ali pertencente ao AS4, eu tenho duas route maps aplicadas a esse vizinho, a esse neighbor. Então, o que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu quero fazer aqui, eu quero ver se esse R4 ele está me enviando as rotas, os prefixos do AS7. Porque, conforme a gente viu, eu não estou recebendo isso aqui na minha tabela. Tá? Então eu poderia fazer o seguinte, eu poderia entrar aqui no meu router BGP 256, poderia pegar aqui esse meu neighbor do R4 e aplicar aqui o quê? Aplicar esse comando do soft reconfiguration inbound, tá? E a partir desse momento eu poderia dar um show IP BGP neighbors, esse meu neighbor aqui, tá? E aí eu aplicar aqui esse comando do received routes para ver se eu estou recebendo. E olha só, o R4 ele está me enviando os prefixos aqui das rotas da internet para mim poder alcançar, tá? Então veja que interessante, se eu estou recebendo, se eu estou vendo que os prefixos são enviados para a operadora, por que eu não estou instalando na minha tabela de roteamento, na minha local RIB, né? Que seria a minha show IP route BGP? Por que eu não estou instalando isso aqui dentro da minha tabela de roteamento?
Então, se fosse um problema com o Next Hop, né, eu não estaria nem recebendo isso daqui do meu vizinho. Eu só teria ele, né? Eu não estaria recebendo ele nessa tabela de inbound aqui do Adjacency RIB, se fosse um problema com o meu Next Hop, com o meu vizinho. Como ele está me enviando, então o que acontece? A gente tem aqui, quando a gente está olhando lá para a questão do Enarce, a gente estuda muito a parte de arquitetura lá na base do Encore. Então nós temos o roteador. Dentro do roteador, basicamente, nós temos aqui, ó, 3 tabelas. Tá? A tabela de inbound, a local RIB e a tabela de outbound. Antes de cada tabela dessas aqui, eu tenho aqui os meus filtros, né? Que seriam as minhas route maps. Então, pensando nisso daqui, o que eu posso designar? Que se eu estou recebendo esses prefixos aqui na minha tabela, na minha interface de Ingress, e eu estou vendo esses prefixos recebendo na operadora, mas o meu roteador não está instalando isso aqui na tabela de roteamento, pode ser um problema no meu filtro. Pode ser um problema no meu filtro, tá? Então, pensando nesse cenário, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso verificar aqui o meu filtro, né? Seguindo aqui o nosso guide da Cisco, que é a nossa referência, ele vai falar exatamente isso que eu estou comentando aqui para vocês aqui, né? Então, a gente precisa dar uma olhada nas policies, a gente precisa dar uma olhada aqui nas tabelas, dar uma olhada nesses filtros para saber o que está acontecendo. Tá? Então, agora que eu já sei que eu tenho esses filtros, o que eu posso fazer? Eu posso dar um show route dash map e pegar aquela minha configuração aqui, ó, dessa peering external inbound que a gente viu aqui. Se eu der um enter, olha só que interessante o que eu tenho aqui. Eu tenho uma route map que ele está dando um deny no sequence 10, onde ele dá match num ASPF 10 aqui. E depois ele está dando um permit aqui no sequence 20. Tá? O que eu preciso fazer? Então, eu tenho uma regra aqui no meio do caminho que está bloqueando algo, né, que está dentro desse ASPF filter. Então, eu vou ter que dar uma olhada aqui. Se eu der um show IP ASPF access list, olha só que interessante, ó. Ele está dando deny, ou seja, ele está negando tudo que está dentro dessa ASPF access list, ou seja, então eu tenho esse underline, set underline. Isso aqui é uma regular expression, né, lá da parte do BGP, aonde essas rotas que estão vindo lá do AS7, elas estão sendo bloqueadas, porque provavelmente a pessoa que configurou isso daqui, o analista que fez essa configuração, ele configurou isso de forma errada. Então, o que significa isso? Esse underline é qualquer coisa que vem antes, que tiver o AS7 e qualquer coisa que tiver depois, eu vou bloquear. Para facilitar e a gente não perder muito tempo, eu simplesmente vou remover essa route dash map e vou remover aquele deny 10 ali, para a gente poder ver essas paradas aqui. Agora eu vou dar um end, vou dar aqui um clear IP BGP star soft, tá? E agora, se eu vim aqui no meu show IP BGP received routes, ele está recebendo as rotas lá do neighbor, e se eu vim no meu show IP BGP, agora sim, ó, eu passei a instalar esses prefixos do AS7 na minha tabela de rotas. Beleza? Então eu poderia até testar um ping aqui, inclusive, lá para o 7.7 com source da minha loopback 5, e aí eu consigo validar que o meu ping deu bom. Tá? Agora, será que se eu for lá para o R6, o R6 ele consegue receber esses prefixos lá do AS5? Ó, ele está recebendo e está instalando aqui na sua tabela de rota. Se eu der uma olhada aqui no meu show IP route BGP, ele está instalando. Então, consequentemente, ele deveria pingar, certo? Então, se eu fizer um ping para 7.7 com source da minha loopback 6, olha só que interessante, ó, eu não consigo pingar. Então, se eu não consigo pingar, como é que eu devo agir numa situação dessa? Eu poderia simplesmente vir aqui fazer um trace route para saber onde é que esse tráfego está parando. Mas como a gente já fez um teste de ping aqui no R5 e a gente já viu que o R5 consegue chegar até o prefixo 7, então a gente já sabe que existe um problema entre R5 e R6. Por quê? Porque o R5 pinga e o R6 não. E a única coisa que tem aqui no nosso meio do caminho aqui é um switch de camada 2 que não tem absolutamente nada a ver com a situação, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa que a gente deve analisar aqui no nosso comando é, no nosso show IP BGP, se a gente tem aqui o prefixo da nossa loopback 10.1.6.0 chegando aqui na nossa tabela. E ela está aqui, ó, ela está instalada. Então, lembra que eu comentei com vocês que nós temos aqui as nossas 3 tabelas aqui do BGP, que você tem lá a in, a local RIB, que é o show IP route, e a tabela de outbound. Então, veja bem, no nosso soft reconfiguration que a gente fez ali, nós vimos que nós recebemos isso na tabela de inbound. Eu removi esse filtro e ele passou a instalar isso na local RIB. Então, se eu envio
essas tabelas aqui lá para o meu R6 e ele me devolve essa loopback, na hora que eu faço o meu ping lá do lado de R6 e ele não consegue pingar, a única coisa que existe de diferente aqui é esse filtro que eu tenho entre a minha local RIB e a minha tabela de outbound. Por quê? Porque no momento que eu faço aquele ping, o tráfego chega em R5 e ele não sabe para onde que ele tem que entregar. Eu não consigo receber esse ping de volta. Mas o R5 pinga o 7.7.7. Então, existe alguma coisa no meio do caminho que está bloqueando esse cara aqui. O que eu preciso fazer então? Eu preciso avaliar aqui no R5, lá para o meu neighbor, se eu envio esse meu prefixo 10.1.6.0. Então, eu vou fazer aqui ó, o Advertised Routes, que seria a minha tabela de saída. E olha lá, eu não estou enviando o 10.1.6 para o R4. Consequentemente, esse pacote vai ser dropado porque ele não sabe como devolver isso novamente, tá? Então, o que acontece? Se eu não estou anunciando esse cara, não estou anunciando a minha loopback, eu tenho que dar uma olhada nesse filtro. Se eu der aqui novamente aqui um Show Run Pipe Section BGP, a gente vai ver que nós temos aqui, né, esse External Out, tá? Então, se eu der uma olhada nessa Show Route Dash Map e essa External aqui, o que a gente tem? Ó, nós temos um deny aonde? Que ele está dando match numa prefix list chamado block external e depois eu tenho uma route map fazendo um permit aqui. Se eu der uma olhada no meu show IP prefix list e essa prefix list, olha lá, então ele está bloqueando a minha rede da minha loopback, tá? Se eu remover isso daqui no route dash map deny 10, o que vai acontecer aqui agora? Tá? Eu preciso dar aqui um clear IP BGP star soft, tá? Agora eu volto lá no meu R6 e vou tentar fazer o ping novamente. E agora funcionou, tá? Se eu quiser, ó, eu poderia até fazer um trace route com source aqui da minha loopback 6 para ver se esse pacote ele vai sair realmente pelo R5. Então vamos lá, ó. Ele vai bater ali no primeiro salto, ó, bateu lá no 56.5, que é o R5, vai passar aqui por esse 1.45.45, que é o R4, vai passar aqui no 1.43.43, que é o R3, e consequentemente ele vai chegar lá no AS7, que é o cara ali que vai fazer toda essa parte aí de entrega desses AS, desses IPs aqui do AS7 que a gente gostaria de chegar, legal? Então, se eu der uma olhadinha aqui no meu show IPBGP, eu tenho aqui os prefixos instalados pelo meu backup. Agora, o que a gente precisa fazer aqui para finalizar a nossa janela? A gente vai entrar lá no conft, na nossa interface TH0/1, e eu vou dar aqui um no shutdown para esse cara, beleza? A gente vai esperar aqui ele fechar as adjacências do SPF. O SPF vai começar a divulgar os prefixos aqui da loopback. E aí agora o BGP começa a ficar up, tá? Se eu der aqui um show IP BGP summary, eu tenho aqui uma sessão estabelecida com R2 e com R5. Estou recebendo 13 prefixos. E se eu der aqui agora um show IP BGP, eu tenho aqui, ó. Lembra que na última aula nós colocamos uma loopback? Então, uma route map com local preference. Então, agora eu estou recebendo os meus prefixos aqui pelos dois caminhos. Sendo que o R2 é o meu primário, com uma local preference de 200. E eu também tenho aqui uma saída backup instalada na minha tabela com uma local preference de 100, tá? Se eu der aqui um trace route para 7.7.7 com source da minha loopback 6, ele vai começar a fazer um trace aqui lá e vai sair por R2. Enquanto ele vai fazendo esse trace route aqui, ó, então ele bateu lá no 2, vai passar aqui no 1.12.12, que é o R1, e vai chegar lá no AS7, legal? Aqui no R2, se a gente der um show IP BGP summary, o que a gente vai ter? Ó, nós temos a seção com R1 e com R6, e aqui a gente está com a seção idle lá para o R5. Se eu der um show run pipe section BGP, olha aqui, ó, a gente tem um problema aqui com R5 onde o AS number está errado. Para eu fazer essa correção, eu vou entrar dentro do meu router BGP, eu vou excluir essa configuração que está aqui, tá? Vou adicionar aqui o AS256 e vou colocar esse update pela loopback 2 e também vou colocar aqui esse cara com next hop self, tá? E aí se eu der um show IP BGP summary, agora sim ele estabeleceu uma sessão lá com o R5 e agora todo mundo tá bonitão. Então aqui realmente está o trace route de que ele foi no R2, foi no R1, diferente dessa passagem anterior que a gente fez aqui que ele estava saindo como backup
pelo R5. Legal? Então é isso, meus amigos. A gente sabe que esse Troubleshoot Guide aqui da Cisco ele é muito poderoso. Quando a gente está estudando aqui para o Enarce, a gente precisa desenvolver essas habilidades de troubleshooting fazendo uma revisão profunda no Encore, onde a gente pega toda a base de implementação do protocolo. E não deixe de se inscrever nesse canal se você quiser continuar acompanhando conteúdos como esse. Clique aí embaixo aí no Seja Membro para você poder fazer parte, ter os benefícios exclusivos de receber esse material aqui com antecedência. E se você quiser fazer parte da HackerOne Pro para ser um aluno, ter um conhecimento profundo com o BGP, nós temos um treinamento completo, vários treinamentos com diversos protocolos, o SPF, EGRP, BGP, do zero ao avançado, onde você vai conseguir obter esse nível de conhecimento e ficar o mais preparado possível aí para as provas de certificação, para o mercado de trabalho. Legal? Então tem um link aí para baixo, você clica aí, dá uma olhadinha, se tiver interesse em fazer parte da HackerOne Pro, clica, se inscreve, se precisar falar comigo, me chama na DM e a gente vai conversando aí. Se quiser esses laboratórios, grupo do Discord, eu consigo compartilhar todo o material que eu tenho aqui com você de forma gratuita. Legal? Então é isso, forte abraço, tamo junto e valeu, falou!